Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Tauan Viana, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas para o cargo de assistente procuratorial. Tauan, quero agradecer a sua disponibilidade dessa entrevista em vídeo. Você também que já deu uma entrevista por escrito, que já está disponível no nosso site. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Parabéns por essa conquista. E para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se for da cidade, qual a sua formação. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço a oportunidade do Estratégia Concursos, né? Está me chamando para fazer essa entrevista. Então, eu sou o Tauan, tenho 26 anos. Atualmente eu curso Engenharia de Computação. Estou no 8º período. E de onde você é? Eu sou do Rio de Janeiro, aqui da Uhum. capital. E de onde veio a vontade de fazer concurso público, né? Quando foi o pontapé inicial e por que estudar para concurso público? Desde muito tempo atrás, a minha mãe já falava de concurso público e tudo mais, só que eu nunca cheguei a estudar efetivamente, né? Eu cheguei a me inscrever em alguns concursos uns anos atrás, assim, mas às vezes nem ia fazer a prova e tudo mais. Só que a minha namorada, ela começou a me incentivar a estudar para concursos. E teve uma ocasião que a gente foi presencialmente ver um curso e acabou que eu fiquei interessado sobre a situação. Comecei a querer fazer, né? Comecei a querer estudar pela situação atual do país, né? É muito difícil você se manter firme na iniciativa privada, muito também pela questão familiar. Eu tenho muitas pessoas da família e a maioria das pessoas de sucesso que eu vejo, né, elas estão no serviço público. Eu acho hoje bem complicado você conseguir vir de baixo e crescer. Na iniciativa privada é possível, mas eu acho um pouco mais difícil, né? E a questão do concurso público, ela te dá a possibilidade de você crescer com as suas próprias pernas, né? Você estuda e depende unicamente de você. Uhum. E quando que foi que Acho que começou? Você basicamente iniciou os isso. estudos? Então, eu iniciei os estudos foi em 2020, foi em janeiro de 2020. Não exatamente estudando para tribunais. Comecei estudando, era para a prova da Polícia Civil do Rio ainda, só que a época era para o cargo de técnico em necrópsia. Mas aí, depois que eu fui ver o que fazia o técnico em necrópsia, aí eu logo desisti, né? Então, eu já comecei meio que errado, né? Eu comecei estudando para um concurso específico, né, que tinha uma matéria, tinha biologia, enfim, tinha algumas matérias um pouco estranhas, né? E sem saber um pouco mais sobre o cargo, aí, ou seja, fiquei um mês e meio, assim, estudando biologia, e depois que eu comecei a me direcionar para a área de tribunais, né? Então, Uhum. foi mais ou menos assim, janeiro de 2020. Uhum. Você comentou, né, que está finalizando a faculdade, então, além de conciliar os estudos para concurso público, né, com o seu curso superior, ainda precisa conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais? Sim. Então, desde sempre, quando eu comecei a estudar para concurso, eu já trabalhava, né? E durante a trajetória, eu também cheguei a fazer estágio, né, na área de TI, e sempre tinha que conciliar tudo isso, né? Acho que foi a parte mais difícil. Eu trabalhava com Uber e tinha que estudar para concurso também, fora a questão da faculdade, né? A questão da faculdade eu tentava puxar menos matérias possíveis para poder conseguir esse objetivo inicial, né? Que eu coloquei um pouco à frente, essa meta de passar em um concurso para depois eu terminar a faculdade. Eu coloquei a faculdade um pouco de forma subsidiária. Uhum. A gente está falando de um concurso aqui que você foi aprovado no topo da lista, né? Qual foi a sua sensação na hora que você viu que você foi aprovado e já tinha sido aprovado também em outros certames? Olha, até agora a ficha ainda não caiu muito. Essa é a verdade. Eu acho que a ficha só vai cair quando realmente eu tomar posse, entendeu? Enfim, quando acontecer de forma efetiva, né? Mas, olha, eu fiquei muito feliz, com certeza. Ainda estou muito feliz, nem acreditei, né? O que eu queria mais era passar dentro das vagas, né? Então, eu acho que passar em primeiro lugar foi apenas a cereja do bolo, entendeu? Acho que foi uma questão mais, não sei, talvez eu tenha dado
é um pouco de sorte, eu acho que tem um pouco disso também, né? É o seu concurso. Mas, enfim, aconteceu tudo como tinha que acontecer, né? Eu tive alguns problemas anteriores em outros concursos, mas eu acho que nesse concurso da PGE, eu acho que Deus me ajudou, me iluminou e conseguiu fazer com que eu pudesse dar o meu melhor na hora da prova e deu tudo certo, né? Eu errei Uhum. uma questão, até agora ainda nem acredito nisso, enfim. Embora a preparação não tivesse sido perfeita, deu tudo certo. E sobre outras aprovações? Então, o primeiro concurso que eu fiz, assim, foi o concurso do CREMERG, né? A época eu tirei, foi 90 pontos, e eu acho que eu fiquei na posição 144. Na verdade, nesse concurso, mesmo com a nota boa, eu não passei, não fui aprovado, né? Esse foi o primeiro. O penúltimo agora, na verdade, foi depois da PGS, que eu vou falar. Foi do Ministério Público de Goiás. Inclusive, ontem eu fiquei sabendo que eu passei para a segunda fase, que é a correção da redação, né? Então, de aprovado mesmo foi esse da PGE Amazonas, esse do Ministério Público de Goiás, que eu fiquei entre os 160 que vão ter a redação corrigida, né? E basicamente esses dois. Tiveram outros concursos, né? O concurso da Polícia Civil do Rio para investigador. Esse eu acertei 69 pontos. Nesse concurso, a nota de corte, se eu não me engano, eu acho que ela foi 71 para o TAF. Está tendo até aquela situação do governador, acho que ele vai quebrar a cláusula de barreira e tal, mas enfim, isso aí depende muito de coisas externas. Mas eu também fiquei por pouco. Até teve uma questão que eu marquei errado no gabarito. Acho que, aliás, não marquei errado. Eu acho que eu encostei minha mão e acabou anulando outra com a tinta da caneta, enfim. Então, eu fiquei por pouco. O TJ Rio também eu fiquei por pouco, razoavelmente bem. Eu tirei uns mais de 78% da prova, aproximadamente. Também fiquei com uns 2 ou 3 pontos. E o TJ São Paulo também, que eu fiz, esse eu fiquei um pouco mais distante, assim, na capital. Eu tirei 76, e na capital eu acho que foi 84, 85. Mas o engraçado é que sempre com a nota que eu tirava nas regiões do interior eu conseguiria ficar ou dentro das vagas ou dentro daquele número de vagas estipulado que tem possibilidade de chamar posteriormente, né? Então, isso foi uma questão bem curiosa assim na minha trajetória. Uhum. Então, você comentou, né, que namora, além disso, você mora com seus pais, a sua família entendeu e apoiou a sua decisão de estar para concurso público, né? Ainda mais que você decidiu priorizar o estudo para concurso público, que é algo que não depende só de você, porque depende do concurso sair, depende do número de vagas, depende de como estão as outras pessoas que estão fazendo concurso. Já a faculdade, não. O curso superior é algo que você vai lá, a partir do momento que você passou no vestibular, você fazendo a sua parte, o diploma é garantido. Então, sua família entendeu e apoiou a sua decisão de estudar para concurso público, em certo momento, inclusive priorizar o concurso público. Então, durante toda a preparação eu morei com a minha mãe, né? E ela sempre entendeu e tentava me ajudar da melhor forma possível. Mas mesmo assim eu sempre precisei trabalhar, né? Eu não conseguia, nunca conseguia assim, vou deixar de trabalhar, parar de trabalhar para estudar para concurso. Não tinha essa possibilidade financeira. O que eu fazia às vezes por exemplo, uma semana antes da prova, eu me organizava de uma forma que eu tentava trabalhar menos possível, né? O trabalhar com Uber me dava essa prerrogativa, podia administrar as minhas finanças nesse contexto. Mas a minha mãe, ela sempre me ajudou, entendeu? Da forma que ela podia, né? E eu sou muito grato a isso. O meu pai, ele não mora comigo, mas ele também sempre me apoiou, sabe? Isso eu acho que foi muito importante. E eu acho que eu tive uma vantagem, né? Isso eu acho que até uma coisa que facilitou a minha preparação é que a minha namorada, ela também estuda para concurso, né? A gente começou a estudar para concurso junto. Eu acho que esse ponto foi fundamental, porque você ficar o final de semana inteiro em casa, só estudando, né? Na maioria dos finais de semana, eu acho que se você tem uma pessoa que te apoia nesse projeto, né? E no caso, pessoa que está com você, isso é bem favorável. Se fosse, por exemplo, uma outra pessoa que não estudasse para concurso, eu acho que teria muito conflito
né, conflito de interesse, de vontades, enfim, como a gente estava alinhado no mesmo objetivo, isso facilitou, né, com certeza foi um ponto interessante, né, nessa preparação. E em questões de materiais, o que foi a sua base? Você preferiu os PDFs, as videoaulas, chegou a utilizar algum material complementar também? Então, eu nunca tinha estudado direito, né? Eu sou da área de engenharia, tinha até uma resistência inicialmente com direito, essa questão, vou começar a ter que gravar lei, não sei o que e tal. Mas quando eu tive o primeiro contato, foi muito positivo, e foi por vídeo, né? Inicialmente eu estudei por vídeo para poder começar a pegar o juridiquês, pegar as bases, né? Principalmente direito administrativo e constitucional, que é o ponto de partida, e basicamente foi isso, por vídeo. Por PDF foi durante a trajetória, depois de eu ter estudado alguns assuntos, né? Porque você acaba começando a estudar as disciplinas e você vai sempre voltando, revisando, né? Então eu utilizava os PDFs como uma forma de aprofundar o meu conteúdo. Então, antes da gente começar essa gravação, né, você comentou, né, dos materiais que você utilizou, que utilizou também aí um aplicativo para te auxiliar, para complementar aí no uso do seu material, né? Então, eu utilizava o Evernote, né, no computador, ele tem para celular também, para aplicativo, onde eu colocava todos os resumos de todas as matérias, né? Então, eu assistia as videoaulas, estudava, depois os PDFs, quando precisava, e fazia um resumo a partir do material do Estratégia mesmo. E isso é um facilitador, porque hoje eu estudo basicamente por eles, né? Continuo olhando os PDFs em alguma disciplina que eu tenha mais dificuldade, mas eu sempre estou acompanhando o meu estudo, né? Por esse aplicativo. Uhum. E estratégia concursos, como que você conheceu? Olha, muitos anos atrás, muito tempo atrás, quando eu não estava para concurso, quando eu me inscrevi em outros concursos que eu não fiz, eu cheguei a comentar, eu já conhecia o Estratégia, né? Na verdade, desde sempre, quando eu pensava em concurso público, era a coruja que eu queria fazer, né? Eu sabia da qualidade dos materiais. Então, eu não lembro de alguém ter me falado sobre estratégia, não. Eu acho que eu sempre soube por algum motivo. Devo ter visto na internet, mas é uma coisa tem anos isso, tem muito tempo atrás, bem antes de eu começar a estudar. Uhum. E você falou que tinha que trabalhar, né, conciliar aí também, de certa forma, com faculdade. Quanto tempo, quantas horas por dia sobrava para você estudar para concurso público e durante esse tempo, como que você dividia, né, o seu dia, o seu ciclo de estudo, as matérias que você ia estudar? Então, falar um pouco da parte do meu trabalho. Eu trabalhava à noite, eu sempre trabalhei à noite com Uber, então eu trabalhava mais ou menos de 9h30 da noite, assim, 10 horas, até umas 5h30 da manhã. Então, eu meio que trocava a noite pelo dia. E, então, eu dormia, assim, mais ou menos de 6 da manhã até 1 da tarde, às vezes 1h30, ou às vezes um pouco antes. Então, eu tinha, a partir daquele momento, até a hora que eu fosse trabalhar novamente para estudar, né? Só que dentro desse tempo eu também tinha que dividir entre coisas do próprio carro, né? Eu tinha que às vezes consertar o carro, fazer alguma manutenção, tinha coisas para resolver em casa, né? Fazer algumas coisas, né? Muitas das vezes tinha que fazer alguma comida, alguma coisa desse tipo. Minha mãe me ajudava sempre que possível, mas às vezes eu também tinha que fazer, né? Tinha que resolver as coisas na rua. Então eu tentava conciliar esse tempo. Eu também tentava fazer atividade física, né? Eu fazia musculação. Quando eu comecei a estudar para concurso, antes de eu fazer, na verdade, eu começar a estudar, malhava todo dia. Depois que eu comecei a estudar para concursos, aí eu comecei a malhar 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, enfim. Foi um ponto bem complicado conciliar isso. E eu tentava estudar, em média, de 4 a 5 horas por dia, né? Horas líquidas. Mas eu me prendia mais a um quantitativo semanal de horas, né? Eu tentava fazer no pré-edital de 25 a 30 horas por semana e no pós-edital eu tentava fazer 35 a 40 horas por semana. Mas isso era uma média, né? Eu fazia essa meta mais para me controlar, para me policiar, e chegava ao final da semana, eu tinha aquilo ali certinho, eu utilizava o aplicativo aprovado, onde eu colocava as horas ali por disciplina.
E eu Uhum. acho que isso foi um dos pontos mais importantes da minha preparação, né? Porque todo domingo eu chegava no domingo e olhava para ver se eu tinha cumprido aquela meta que eu pré-estabeleci, né? Então, ao longo das semanas, ao longo dos meses, eu olhava a minha trajetória e e percebi o seguinte: olha, eu estou conseguindo ter uma constância. Eu estou há 10 semanas batendo a minha meta, mas está chegando, por exemplo, no final do ano, eu estou ficando 2 semanas sem bater a meta, né? Então aconteceram muitas semanas que eu não bati a minha meta, né? Então não existe preparação perfeita, né? Houve inúmeros erros, né, que eu cometi. Eu tentava sempre, a gente sempre quer fazer mais, né? A gente sempre acha que nunca tá bom, né? Mas eu acho que faz parte do processo. Você vai aprendendo com ele e eu acho que quando tem que ser também, né? Você é recompensado pelo seu esforço. Mas basicamente isso. Eu trabalhava à noite, de dia eu estudava, né? Estudava todos os dias, né? Não tinha folga. Esse negócio de folgar a cada 15 dias, para mim nunca existiu. Mas isso não quer dizer que eu estudei todos os dias da minha preparação, né? Às vezes aconteceu algum dia de eu não estudar, mas por um motivo externo, não por uma vontade própria, né? Às vezes acontecia de, sei lá, ou uma viagem, ou algum evento de família, ou alguma coisa desse tipo, ficar doente, mas eu tentava estudar todos os dias. Era Uhum. basicamente isso. E o cronograma, como que você montou? Como que você dividiu aí a base de matérias que você precisava estudar? Então, eu estudava por ciclos, eu dividia as disciplinas por graus de dificuldade e por peso na hora da prova. Então, eu fazia um ciclo onde tinha uma sequência, por exemplo, constitucional, aí depois português, depois informática, enfim. Eu ia tentando variar as disciplinas, estudava no máximo de 50 minutos a 1 hora por disciplina, né? Não passava disso. Hoje eu até acabo passando, né? Eu estudo mais ou menos às vezes 1 hora e meia uma disciplina, mas já é por um outro fator, né? Porque eu estou estudando para uma prova que eu não terminei todos os assuntos, né? Que é essa prova do TJ Tocantins, então eu estou tendo que acelerar, mas aí é uma questão diferente. Mas no geral eu acho que você dividir a disciplina de estudar no máximo 1 hora, isso facilita, porque dá uma sensação boa de você estar terminando um assunto, você acaba trocando de assunto, isso ajuda, né, na concentração. Você ficar muito tempo em uma disciplina, eu acho que é bem ruim, né, você se cansa muito mais, né? Então, eu Uhum. dividi dessa forma. E as revisões? Você fazia as revisões certinhas de 24 horas, 7 dias, 30 dias, ou revisão era de acordo aí com a sua necessidade, né, com a dificuldade que você tinha em cada disciplina? Então, eu tentei de tudo, né? Eu acho que a preparação ela é interessante por causa disso. Eu acredito que bom, no primeiro ano de estudo, eu acho que a gente só aprende a estudar, né? Eu acho que eu demorei muito para aprender qual era o melhor método era mais fácil, se adaptava melhor a mim. E eu tentei fazer isso, a revisão de 24 horas, 7 dias, 15 dias, mas eu acho que foi humanamente impossível. Chegou uma hora que não deu, porque olhando todos os assuntos do edital, mais ou menos tem prova que tem 10 matérias, né, ou 12, enfim. Cada assunto, às vezes, tem 10 a 15 tópicos. Então, são mais de 100 assuntos para você revisar. E se você fizer dessa forma, 7 dias, 15 dias, enfim, você não vai conseguir. Aí eu tentei criar um método para revisar, que foi uma planilha que eu criei, onde eu colocava a matéria e cada tópico da matéria, e ao lado eu colocava a data que eu estudava aquele assunto, né? E criei uma fórmula para mostrar quantos dias eu estava sem estudar aquele determinado tópico, né? Então, toda vez que eu fosse revisar um assunto, por exemplo, de constitucional, eu olhava qual é o tópico que eu estava mais dias sem estudar. É Poder Judiciário, eu estou 50 dias. Sei lá, Poder Legislativo, eu estou há 20 dias. Então, é Poder Judiciário que eu vou estudar. Então, eu ia fazendo essa escolha através é, da fórmula que ia sendo gerada ali na minha planilha, né? Então, eu revisava basicamente dessa forma. E revisava, na hora que eu ia revisar, ou eu revisava por questões, ou revisava pelo meu material que foi criado, né? Eu acho
fundamental você ter um material seu próprio, né, criado, claro, tem que ser a partir de um de um bom material, fazer isso a partir de um material de estratégia, né, para poder depois revisar a partir dos meus flashcards, dos meus resumos. E as vésperas de prova, né? A última semana de preparação, véspera de prova, você daqueles que prefere acelerar, dar o máximo de si, estudar por mais tempo, né? Para isso te garante uma segurança na hora da prova, ou te dá segurança é estar mais tranquilo, ter descansado na semana que antecedeu. Então, como que você leva a sua última semana de prova e véspera de preparação, né? São dias aí de descanso ou dias de estudo também. Olha, eu sempre estudo o máximo que eu posso, né. Digamos que como se eu fosse o louco dos concursos, né, minha namorada ela fala um pouco isso brincando. Eu estudo até o último dia, até a hora que dá. Por exemplo, no TJDFT que eu fiz recentemente, eu estudei até o último dia, né, era a prova tive que fazer a prova em Goiânia, né, tive que pegar um ônibus de Brasília para Goiânia, porque minha hospedagem ela estava em Brasília. Enfim, até de madrugada no dia anterior eu estava estudando, né. Então, eu sempre faço isso. Só que na prova da PGE do Amazonas, coincidentemente, eu não fiz isso, na ocasião, né. Na ocasião eu fui lá para Manaus, acabou que era o aniversário da minha namorada, assim, 2 dias antes da prova, então acabou que no sábado que antecedeu a prova, eu não estudei, né. Foi uma coincidência, então é por isso que eu falo, quando tem que ser, acontece, né. Então eu não estudei na véspera, acabou que não assisti a revisão de véspera do Estratégia, que eu costumo assistir sempre, né, mas foi uma situação que específica, mas no geral, em todas as provas que eu faço, eu sempre estudo até o final, entendeu. Essa prova que eu vou fazer daqui a 15 dias também, eu estou tentando estudar o máximo que eu posso nesses últimos 15 dias, né, mas às vezes não é possível, né, a gente faz o que a gente pode, o melhor que a gente pode, na condição que a gente tem, né. Com certeza, dar o melhor de si ir para a prova, né, com esse pensamento de que fez o que pôde. Muitas vezes a expectativa era que pudesse fazer mais, eu acho que todo mundo tem isso na cabeça, né, que poderia ter É, feito mais, mas você ter a consciência tranquila de que você fez exatamente isso que você falou, que você fez tudo o que pôde, já deve ser, já é preciso que seja o suficiente, né? por exemplo, eu fiz a prova do DFT, tem algumas semanas. Provavelmente eu não devo ter passado. Eu acho que eu vou ficar por poucos pontos para corrigirem a redação. Acho que eu corrigi 1.200 redações. Mas foi uma escolha que eu fiz, porque eu vinha estudando para o DFT e saiu a PGE do Amazonas, e eu desviei o meu foco, né, e acabou dando certo. Então, é também importante falar isso, que eu acho que a gente tem que arriscar, sabe? E eu cometi inúmeros erros, mas eu arrisquei algumas vezes, né? E eu corri esse risco, né? Por exemplo, para estudar para a PGE Amazonas, especificamente, eu tive que abrir mão de outros concursos, né? Por ver uma possibilidade maior de conseguir passar. E acabei, por exemplo, agora no DFT, eu não consegui estudar todas as matérias da forma necessária, né? Então, a gente vai fazendo o que a gente pode. O mais importante é você saber que você fez o seu melhor, né? Eu acho que isso te conforta, né? Então, pensando na sua preparação como um todo, você consegue apontar erros e acertos? Com certeza, entendeu? Eu acho que a gente acaba errando até mais do que acerta. A gente primeiro erra e depois a gente vai aprendendo com os nossos erros. Como eu disse, eu fiquei 1 ano para aprender a estudar, né? Então tentei de tudo, tentei, fazer resumo físico, né, escrevendo no papel, isso não deu certo para mim, porque gerou muito papel, entendeu? Você gastava muito tempo, enfim, acabei ficando nos resumos digitais, mas eu acho que um dos maiores erros na minha preparação foi a mudança de foco, né, no primeiro ano, que eu queria fazer todos os concursos que apareciam, né? Eu cheguei a começar a estudar para a Guarda Municipal de São Gonçalo, aí cheguei a estudar para a Polícia Civil do Rio, aí para o TJ do Rio, aí os concursos foram suspensos, aí eu mudei, aí fui para o TJ São Paulo, aí depois voltei para o Rio, não deu tempo, enfim, esse ficar pulando de galho em galho, isso me atrapalhou um pouco, aliás, atrapalhou muito, né? E eu acho que isso custou a minha reprovação,
tanto no São Paulo quanto no Rio, né? Na ocasião, eu vinha estudando para o TJ do Rio, né? O concurso foi suspenso e aí saiu o TJ de São Paulo. E eu migrei para o São Paulo, mesmo todo mundo, ninguém recomendava fazer isso, porque as matérias não eram convergentes. Essa questão de conciliar, eu acho que é bem complicado. Eu acho que é muito difícil você conciliar, porque cada concurso tem uma especificidade, tem a sua legislação estadual, você tem que estar num nível muito alto, e eu não estava nesse nível, né? Eu estava no início da preparação, então eu fiz isso. Eu acho que foi um dos maiores erros assim que isso me deixou muito, muito mal, porque eu migrei para o TJ de São Paulo, aí não passei no TJ de São Paulo, e a prova do Rio, se eu não me engano, era 4 semanas depois da prova do São Paulo, algo desse tipo. Então, eu também não passei no Rio. E o mais engraçado é que, no Rio, as questões que eu errei, né, a maioria das que eu errei, por exemplo, a legislação especial, foi justamente o que não deu tempo de estudar, entendeu? Pela mudança, enfim, acabou que eu não passei nos dois, né? Isso foi bem frustrante, porque eu já vinha estudando, enfim. Agora, eu também tive inúmeros erros em relação à rotina, né? A gente tenta fazer uma rotina perfeita, mas às vezes não é possível, né? Eu acho que a minha maior fuga era ou sair com a minha namorada para comer alguma coisa desse tipo. A gente não saía para balada, né? Mas acabava fugindo um pouco do estudo às vezes, saindo para comer alguma coisa, enfim, ficando batendo papo. Às vezes nem saía de casa, mas como já estava cansado dos estudos, ficava em casa. Então, teoricamente, a gente estava ali em prol dos estudos, só que o tempo estava passando e a gente estava batendo papo, entendeu? É como se Uhum. fosse uma fuga, né, dos estudos. A hora passava, por exemplo, de 2 até as 10, a hora que eu tive que sair para trabalhar, e não estudava efetivamente as horas necessárias. Então, você acaba fugindo um pouco. E eu acho que eu também cometi alguns erros em relação a abandonar algumas disciplinas. No TJ São Paulo, eu fiz isso. Eu fiz isso com raciocínio lógico e com matemática. Foram as matérias que eu fui muito mal, que me reprovaram com certeza, porque direito eu praticamente gabaritei. E matemática eram 6 questões, eu acertei 2, ou seja, eu fui péssimo. E raciocínio lógico eram 10, eu acertei 6. Ou seja, eu perdi 6 pontos aí. Aliás, perdi 4 pontos de raciocínio lógico, mais 4 pontos de matemática, perdi 8 pontos só nessas matérias. Eu acho que isso aí. E por que que eu fiz isso? Eu acho que eu fiz porque eu sou estudante de engenharia, então acabei achando que eu ia me dar Uhum. bem, foquei em outras matérias de direito, enfim. Eu acho esse ponto é bem crucial, você não abandonar nenhuma matéria. Agora, quanto aos acertos, né, da minha preparação, eu acho que o mais importante é que eu sempre confiei em mim e no processo, né? Eu tinha muita confiança que um dia ia dar certo. Eu sempre acreditei. Eu sou muito muito otimista em relação a isso, em relação a concurso. Eu tento fazer o máximo que eu posso. Por exemplo, até no DFT eu tentei até o último dia estudar um pouco, mesmo não conseguindo. Eu sabia que, no fundo, eu sabia que não ia dar para ver todos os assuntos, mas eu vou até o final, eu tento o máximo que eu posso. E eu acho que eu sempre fui assim no processo, né? Eu era uma pessoa constante, né? Eu acho que a constância ela é fundamental, né? E o que eu quero dizer com constância? Eu estudo todo dia, mesmo se eu não consigo bater a meta diária, eu bato a meta semanal e tenho aquela constância ao longo do ano, né? Claro, houve dias que não consegui estudar efetivamente, mas eu tinha a constância, né, no processo. E sempre me esforcei também o máximo que eu podia, né, e deixei as coisas acontecerem, né? Confesso que eu fiquei muito, muito chateado. Eu cheguei até a chorar na reprovação do Jorge São Paulo, mexeu muito, muito comigo, mas tentei não me abalar, levantar a cabeça e continuar, né? Eu acho que faz parte do jogo, né? E fui agraciado com essa aprovação.
Deu tudo certo, a gente vai caminhar para o final dessa entrevista, né? Você comentou que essa última pergunta é uma das mais importantes da entrevista, então, o que você gostaria de aconselhar para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, e o que você gostaria de deixar de mensagem também para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como até aqui você conquistou a sua? Olha, então, a minha dica é a seguinte, né? Se você quer começar a estudar para concurso, eu acho que o primeiro passo é você escolher uma área, né? Ou você escolhe área de tribunais, ou área de controle, ou área administrativa, ou área bancária, enfim, você escolhe uma área e você fica nela até você conseguir passar. Eu acho que essa é uma premissa, né? Aí, depois de você escolher uma área, eu acho que você tem que ter um bom material. Sou suspeito para falar do estratégia, mas eu acho que você tem que ter um bom material. Se você não tiver, a pessoa não tiver um bom material, vai ser muito complicado. Embora tenha na internet muito conteúdo, mas não é a mesma coisa, né? O pessoal procura muito outras coisas, outros materiais, mas o importante é você conseguir um material completo, né? Porque os concursos eles estão aprofundando muito. Enfim, então você escolher uma área, ter um bom material. Depois eu acho que você tem que criar uma rotina de estudos, eu acho que faz parte, né? Você tem que viver isso, porque mergulhar de cabeça, eu falo isso muito para minha namorada, você tem que entrar de cabeça no processo, né? Porque eu acho que o concurso está profissionalizado, então hoje passar em concurso não é algo para amadores, né? Então eu entendi isso no meio do caminho, né? E eu vejo que se você, a pessoa não se empenhar da maneira correta, eu acho que vai ser muito complicado. E outro ponto também é a questão do controle dos estudos. Eu vejo, assim, conversando com a galera e tal, com os concurseiros, que o pessoal não tem um controle, estuda aleatoriamente, estuda um assunto, não sabe quanto tempo estudou, e não faz um controle, um percentual para saber quantas questões está acertando em determinada matéria. Enfim, eu acho isso fundamental. E outro ponto importante também é você acreditar em você, né? Todo mundo é capaz. Se eu conseguir, todo mundo vai conseguir também, né? Tive alguns medos no caminho, mas faz parte. Então, eu acho que a gente tem que confiar, né, no nosso potencial, tem que acreditar que as coisas vão dar certo e nunca desistir, né? Porque só passa em concurso quem não desiste, né? Não adianta. Hoje você passar estudando 2, 3, 4 meses, eu acho meio utopia, assim. Até acontece, tem um pessoal aí que é gênio, né? Mas às vezes a pessoa também, ela fala que estudou 6 meses, só que ela já estudava antes, entendeu? Então, isso aí, às vezes, não é muito certinho, né? Então, eu acho que você tem que acreditar e ter paciência, né? Ter paciência que uma hora a sua aprovação vem. Nunca desistir. A aprovação vem, o pedido de entrevista de estratégia vem também. Então, mais Pois uma é, vez, nunca Tauan, imaginei. eu Caramba. quero, eu quero agradecer a sua disponibilidade da entrevista, tanto em vídeo como por escrito, como eu já comentei, já está disponível no nosso site. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns. Eu que agradeço. Obrigado, tá, Thaís? Obrigada também para você que está nos assistindo. Você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também entrevista por escrito do Tauan, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!